A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma sequência de vídeo aulas da Escola Dominical, aula 7. É um prazer ter você por aqui. Todas as semanas nós estamos por aqui com vídeo aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, isto mesmo. Conheça o nosso canal, compartilhe o link do nosso canal, isso é muito importante. É muito importante que você se inscreva também. Estamos chegando a 20 mil inscritos, inscreva-se no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho aí agora, clique aí, isso. Muito obrigado, Deus te abençoe. Ative o sino de notificações. Você está contribuindo com o reino, contribuindo com o nosso trabalho, mostrando ao YouTube a importância do nosso conteúdo. É assim que o YouTube funciona. Tem muitos canais no YouTube e ele entende que aqueles onde as pessoas se inscrevem, onde as pessoas comentam, onde as pessoas curtem, ou seja, interagem com o canal, que estes são os mais relevantes e esses conteúdos que têm esse tipo de interação, o YouTube divulga eles como prioridade para muito mais pessoas. Então eu preciso dessa sua colaboração, tá certo? Ative o sino de notificações, sempre que eu postar um vídeo novo, você é avisado pelo YouTube. Comente os nossos vídeos. Gente, o comentário nos vídeos é muito importante. Faça como Cíntia Schreiber, Moisés Antônio, Sônia Isabel, Roberto Christian, Luciane Rocha. Faça também como Marcos Rodrigues, Vitor Gonçalves, Alexandre Santos, Raimunda Souza, Ana Paula Santos, Elo Costa e muita gente. E comenta os nossos vídeos. Não dá para ler os comentários, mas eu leio pelo menos o teu nome aqui. Fala de onde você nos assiste, fale da importância do nosso trabalho para a preparação de tuas aulas e fique por dentro de todo o nosso material aqui no canal. Dá uma passeada dentro do canal e conheça. Tem muito conteúdo bacana chegando por aí. Siga também o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial. Vamos então para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 7, classe de adultos, nesta revista muito especial, O Verdadeiro Pentecostalismo. Que revista maravilhosa! Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem dois links, um para abrir material de apoio em PDF, o outro para entrar em grupos de professores da Escola Dominical no WhatsApp, professores do Brasil e do exterior, tá certo? Não se esqueça de acessar o blog Adália Helena blogspot.com, com muito conteúdo da EBD, inclusive com dinâmicas para todas as classes, e Portal EBD também, com conteúdo muito especial, com slides e PDFs e comentários de todas as lições também. Lição 7, classe de adultos, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textuário está em João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar, não é? Então, diante daquela conversa com aquela mulher, Jesus deixa claro que mais importante que o lugar era a adoração ou a forma com que o adorador adora. 1 Coríntios 14, do 26 ao 32, são os versículos de base para esta revista. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, tá certo? Mas nós temos aqui no Novo Testamento, no capítulo 14, 1 Coríntios, uma base de como deve ser o nosso culto, o culto a Deus, quais os elementos indispensáveis para que o culto seja aceitável a Deus. Continue nos acompanhando. Em breve, uma mensagem sobre culto. Responde para mim aqui nos comentários.
Qual a última vez que você se lembra que escutou uma pregação ou um estudo com o tema "Você sabe o que é culto?" ou com qualquer outro tema, mas explicando o que é culto? Preste atenção, porque quem não sabe o que é culto, não sabe o que é cultuar ou como cultuar. Preste atenção, muitos dos nossos cultos não passam disso, nossos cultos, mas não chegam a ser culto a Deus. Então, preocupa-se muito com métodos e mecanismos para atrair as pessoas para o culto, quando deveríamos gastar, investir todo o esforço para ensinar a igreja o que é cultuar. Porque quem não sabe o que é cultuar, não cultua. Quem não sabe o que é cultuar, quem não sabe o que é culto, tem dificuldades para cultuar. Tópico 1. O culto pentecostal. Liberdade e reverência. O cristianismo não tem um objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Eu gostaria, inclusive, que os irmãos comentassem. Eu não entendi, confesso, esse comentário aqui do pastor Ezequiel Soares, quando ele diz que no dia do triunfo de Cristo, no arrebatamento, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição, né? Bom, eu não entendo muito isso, não entendi o que ele quis dizer aqui com isso. Eu creio que naquele dia é uma coisa só, um povo só, um cântico só, né? Então quer dizer então que os irmãos africanos vão ser arrebatados e cantando lá os hinos africanos. Os brasileiros, né? Bom, enfim, comentário. A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes, certo? Agora, não se deve aí associar o rigor da liturgia com vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão nos templos. Essa flexibilidade ela tem limites, não é? Então deve-se aí haver respeito pelas estruturas já existentes. Então o culto ele é flexível em cada lugar, em cada igreja, em cada cultura, não é verdade? Mas ele deve ficar dentro dos termos de uma estrutura já pré-existente. 1 Coríntios 14:40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, tá certo? Então, a ideia que a Bíblia dá de culto, de como Deus deve ser cultuado, não tem a ideia de engessar o culto, não é? Então, é muito complicado, porque as pessoas se acostumam muito com as coisas. Então, o culto tem que ter uma oração, 3 hinos da harpa, leitura da Bíblia, uma oração, cantos, departamentos, tira a oferta, uma oração, pregação, oração, bênção apostólica. Meu Deus do céu, num mundo dinâmico, como é o mundo de hoje, tá certo? Isso chega a ser maçante. Todo culto a mesma coisa. E se cantar ao invés de 3 hinos da harpa, cantar 2, meu Deus, e se não cantar o hino da harpa então? Você quer ver um assembleano dar assim uma desviada e não cantar o hino da harpa? Não cantou o hino da harpa, tem que cantar o hino da harpa, entendeu? Então, vamos lá. A ideia não é engessar o culto. O culto não pode ser engessado. O termo culto, por isso que eu perguntei no início da aula, você sabe o que é culto? Será que a igreja sabe o que é culto? O que é culto? É sinônimo de adoração. Você sabe que quando o americano vai para o culto, ele diz assim: eu estou indo prestar um serviço. Para o americano, culto, a linguagem é a mesma de um prestador de serviço. A mesma linguagem.
estou indo prestar um serviço a Deus. Como eu presto o melhor serviço na empresa, eu tenho que prestar o melhor culto a Deus. Como eu não atraso na empresa, eu não vou atrasar para o culto. Como eu não vou dar relaxo no meu trabalho, não vou oferecer um culto relaxado a Deus também. Como eu não falto no meu trabalho na empresa, também não vou faltar no culto. É esse comprometimento o americano tem com o culto. Por quê? Porque tem a ver com o serviço. Culto tem a ver com adoração e adoração tem a ver com serviço, tá certo? No meio pentecostal é a nossa liturgia, é a maneira como adoramos a Deus. Então quando a gente fala de culto pentecostal, é a maneira como nós adoramos a Deus, tá certo? Então tem culto tradicional, a igreja mais tradicional, tem as igrejas já da comunidade, que é uma outra forma de cultuar, não tem os hinos da harpa, é aquele louvor, 1 hora, 40 minutos, 1 hora de louvor e depois 1 hora de palavra, tá certo? E nós temos a nossa forma de cultuar. Não significa que a nossa é a melhor que todas, não significa que nós não podemos mudar. Algumas Assembleias de Deus muda, entendeu? Principalmente no domingo, você pode mudar. Quando é um culto de departamento, pode mudar também. O culto não pode ser mecânico, tem que ser dinâmico, certo? A reverência no culto, então elementos do culto que agradam a Deus. Reverência, que significa o reconhecimento, a celebração e exaltação da majestade divina. Por isso, o culto deve ser oferecido com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Tem um vídeo de um pastor sul-coreano, se não me falha a memória. Ele disse assim: eu não entendo uma coisa no Brasil. Porque no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quando diz Deus está aqui, o povo para. Presta atenção. No Brasil, Deus está aqui, o cara está mascando chiclete, o outro está mexendo no celular. Deus está aqui. Sabe uma coisa que eu tenho saudade na Assembleia de Deus? Da minha infância, isso. Como eu tenho saudade daqueles cultos que a gente estava cultuando a Deus. E de repente o Espírito Santo tomava alguém em profecia. E quem estava cantando parava de cantar, quem estava tocando parava de tocar. Todo mundo baixava a cabeça, escutava Deus falar por meio de um vaso. E aí depois o culto continuava. Aquilo era lindo demais. A gente não tem mais isso. Era muito lindo, era muito bonito. Reverência. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de referência. De referência. Na igreja em Jundiaí está escrito lá: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Provavelmente, se o rei Salomão estivesse vivo hoje, ele diria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é o momento da conexão do homem com Deus, não com a internet. Né? Agora, no momento que nós vemos hoje, está fazendo lives, vai para o culto, tem mais gente fazendo live do que cultuando. Né? Então, tipo, tá fazendo live para quê? Ah, porque quem não vê, não vê, irmão. Quem não veio, põe uma câmera lá gravando, fixa e acabou. Quem está ali está para cultuar, não está para filmar o culto, para gravar o culto. Então, se nós formos pegar de forma bem, como podemos dizer, radical essa questão de culto, não existe culto de homenagem, culto de aniversário do pastor, culto de não sei o quê, culto não existe. Não existe. O que vai ter? Vai ter o aniversário do pastor, mas não é culto, porque culto é a Deus. Isso aí é tema para uma mensagem que eu vou preparar, estou preparando, estou escrevendo, e eu vou ministrar ela só sobre culto, só falando o que é culto, certo? O centro do culto pentecostal. Igreja é toda a congregação, assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. Por isso que o culto, a nossa forma de cultuar é a nossa forma, não significa que é a melhor nem que é a única. Alguns opositores da hora pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocado a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada nas Assembleias de Deus. Então, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração.
Agora, no culto pentecostal, há uma ênfase, uma liberdade à obra do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo, às manifestações do Espírito Santo. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante, nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia interação dinâmica de compartilhar e receber. Interessante isso, os crentes não eram assistentes de culto, mas participantes. Culto não é para ser espectador, culto não é para assistir culto, culto é para participar. O culto coletivo. Até por isso que o culto, somente o culto pentecostal, né, ele precisa de algumas diretrizes. Por quê? Porque todos participam do culto, desde os hinos da harpa. Quando eu vou cantar os hinos da harpa na igreja, eu costumo dar aquela palavrinha para a igreja, olha, escuta, os hinos da harpa, a maneira como eles foram escritos em versos, e aí repete o coro, é proposital para as pessoas cantarem. É uma melodia que grava. Você cantou o coro uma vez, cara, você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. Você canta 4 vezes o mesmo coro. Aquilo fixa na tua mente, tá certo? E interessante que essa manifestação no culto pentecostal, ela é para todos. Ela é diversa. Não há restrição, né? Então, no nosso culto, todos participam. Sejam a liderança, sejam os irmãos, sejam os membros, todos podem participar. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões nas sinagogas, embora muitas características veio delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, o louvor parte da adoração a Deus desde os séculos passados. A leitura e exposição das escrituras sagradas, elas aparecem como elementos do culto cristão. Em outra fonte paulina é 1 Timóteo 4:13. Né? As ofertas também fazem parte do culto cristão. Eu diria que hoje há uma necessidade de se pautar que o culto, eu sei que durante a pandemia ainda há cultos de 1 hora, 1h30, mas vamos supor que você tenha 2 horas de culto, que é o normal. É 1 hora de palavra. 1 hora de palavra. Canta quem tem que cantar. É 1 hora de palavra. E outra coisa, por exemplo, domingo, culto é das 7 às 9. 8 horas a palavra. Se depois das 9 horas acabar a palavra, o povo quiser ficar cantando, os grupos quiser ficar cantando, que fique. Inclusive em festividades. Ainda mais em festividades. Em festividades faz-se toda uma programação e a palavra vai empurrando, 10h15. Vamos agora para a melhor parte do culto. E aí sopra no ouvido do pregador: meu filho, você tem 10 minutos porque está tarde, os jovens têm que ir embora. Então, o culto com ordem e decência já é na programação. Então, eu sou chato esse negócio de programação. Quando eu vou dirigir o culto, eu já chego no culto com ele todo programado. Até porque, mas e a direção do Espírito? Eu estou ali na direção do Espírito. Aliás, quando eu monto a programação, eu faço em oração, na direção do Espírito. E tenho flexibilidade durante o culto para perceber aquele louvor que dá para repetir, aquela oportunidade que dá para estender, aquele nome que eu coloquei que eu posso mudar, que eu posso trocar. Tem essa flexibilidade. Mas vamos ser dinâmicos, rápido, vamos para a palavra. Queremos palavra, queremos palavra, queremos palavra. Então, 1 hora de louvor. Irmão, se tu não cantou tudo que tinha para cantar em 1 hora, se vira. Agora é palavra. Porque o culto pentecostal, ele é marcado por louvor e palavra. É um equilíbrio entre louvor e palavra. A gente tem um costume de criticar muito igrejas, comunidade, mas pela experiência que eu tenho, na comunidade, irmão, não existe
15 minutos de palavra. Não existe, em dia nenhum, não existe. Você pode falar o que você quiser da comunidade. Ah, porque eles deixam isso, deixam aquilo, se é que a igreja tem poder para deixar alguma coisa, né? Porque é a palavra que nos muda, né? Mas tudo bem, é assim que a gente pensa como, não é, pentecostal, né? Ah, mas deixa, não deixa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É 1 hora de palavra, irmão. Qualquer comunidade você pode ir. Qualquer igreja tradicional que você for, é 1 hora de palavra. Não existe isso de 10 minutos de palavra, 15 minutos de palavra. É 1 hora. Seja no culto da Quinta da Vitória, no culto do domingo, no culto dos jovens. É 1 hora de palavra. E para com esse negócio de dizer que o povo não quer. O povo quer assim. O povo quer palavra assim. Por onde eu tenho andado, eu tenho visto um povo sedento pela palavra. Nós estamos falando da palavra de Deus. Palavra. E quanto mais há tempo para a palavra, mais compromissado o pregador ficará com a palavra. Tempo escasso faz pregadores preguiçosos, tá certo? Pregações rasas. Por quê? Porque não tem tempo para se aprofundar no texto. Como se expressa, tópico 3, a liturgia de nossas igrejas? Nós temos aí nossas reuniões de adoração. Né? Temos culto à família, culto de oração, culto de ensino, algumas cultos de libertação, escola dominical, e todas as atividades com jovens, adolescentes, crianças, enfim. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Esse é um dos grandes diferenciais do culto pentecostal. Aí então, né, no culto tradicional, por exemplo, dificilmente é cedido o altar para alguém que não tem uma boa base, uma boa estrutura teológica e tal. No culto pentecostal, diferentemente, a maioria das nossas igrejas são pequenas igrejas, são de periferias. Então o púlpito, a oportunidade é cedida para quaisquer pessoas. Pode subir, dar um testemunho, dar uma palavra, cantar um hino. E isso promove o reino. Isso desperta grandes talentos no nosso meio. Isso é um diferencial, não é? Muitos relatos bíblicos, muitos milagres que são contados, que inspiram a fé dos irmãos. E foi por meio destas oportunidades que nós nos tornamos a maior denominação evangélica do país, tá certo? Por quê? Porque há uma liberdade na oportunidade, né? As pessoas, elas, às vezes até mesmo novas na fé, elas têm o tempo, a oportunidade para falar do Senhor, para contar seus testemunhos. Isso motiva, fortalece, edifica a fé da igreja e desenvolve ministérios, desenvolve talentos, desenvolve habilidades no meio do povo de Deus. No culto pentecostal, as nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, né, que pode ser cânticos aqui, doutrina, revelação, fala de dons espirituais, língua, não é? Interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo, tá certo? Aliás, nós vivemos um tempo que as pessoas dizem sobre essas manifestações do Espírito Santo no nosso meio. Tem que tomar cuidado para não escandalizar o incrédulo. Ora, o incrédulo vai no bar e não escandaliza. O incrédulo vai no motel, não escandaliza. O incrédulo vai no campo de futebol, não escandaliza. Ele vai escandalizar na igreja, tá certo? Ele vai escandalizar na igreja. Não, nós somos este povo mesmo, vibrante, este povo fervoroso. Isso faz parte do nosso culto e, com certeza, mais do que afastar, agrega pessoas que se identificam com a nossa forma de cultuar a Deus. Em nosso meio, é muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Uma última referência bíblica sobre como deve ser o nosso culto, que é muito ignorada, está em Efésios capítulo 5, do 18 em diante. Parece que Efésios 5 e 18 e para. Não, continua.
Continua para baixo para você ver como deve ser o nosso culto. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é ponto, é vírgula. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que é isso, se não culto? Isso é culto, e é culto pentecostal, certo? Qual a diferença do culto pentecostal tradicional? Tem estas nomenclaturas, essas divisões na Bíblia? Não tem. Isso é para nós entendermos. Qual a diferença? Não é? É que o culto pentecostal há uma ênfase às manifestações do Espírito Santo, até porque nós acreditamos nestas manifestações, não somos cessacionistas, não somos como aqueles que acreditam que foi apenas para a igreja primitiva ou até o 3º século, não. Nós acreditamos pela palavra que as manifestações do Espírito Santo continuam acontecendo na vida da igreja de Cristo até o arrebatamento. Isso nos diferencia. Diz que o nosso culto é melhor? Não, ele é diferente, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para cultuá-lo acima de todas as coisas, para cultuá-lo em espírito e em verdade, para entendermos o que é culto, para que possamos cultuá-lo com alegria, com leveza, com naturalidade. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família e até a próxima aula, quando vamos falar sobre o tema comprometidos com a palavra de Deus. Forte abraço, Deus vos abençoe.